Bem, vir a essa igreja, para mim, é motivo de muita gratidão a Deus. Acho que é um privilégio para qualquer pregador estar no púlpito de uma igreja viva, de uma igreja relevante, de uma igreja que não mede esforços para servir a Deus. Hoje eu levei 4 horas para chegar aqui, porque eu fiquei 1 hora no trânsito, porque teve um acidente na linha vermelha. Então, quantas coisas não aconteceram nesses 3 anos, quantos acidentes, quanta chuva, quanto isso, quanto aquilo, que os irmãos enfrentaram para estar ali. Então, quando eu vejo que uma igreja está chegando a 100 células, muito em breve agora, ou seja, nós estamos falando de uma igreja que está com quase 1000 pessoas celularizadas, convivendo, se relacionando. Pastor, isso me empolga muito. E quero lhe falar o que eu falei na última reunião, acho que o irmão não pôde ir na última, o seu grupo estava lá. Depois de 3 anos, eu senti paz no coração para poder expandir a nossa reunião de líderes. Então, eu não anunciava, era só boca a boca. Eu nunca fiz um encarte, nunca fiz um anúncio na televisão. Nós temos um programa de televisão que... Obrigado, meu irmão. Você pode abrir para mim? Você pode beber para mim? Estou brincando. A gente tem um programa de televisão que atinge cerca de 170 mil pessoas por final de semana. E eu nunca anunciei na televisão. Mas agora eu tive paz e a gente vai começar a fazer isso agora. Então, eu creio que a reunião deve crescer. E eu acho que daqui a um tempo vai ter uma reunião por aqui mesmo. O pastor Celso liderando, e eu venho de 2 meses para estar com os irmãos, né? Porque o esforço dos irmãos é muito forte, né? E por que eu estou falando isso? Porque eu sei que essa igreja já tem muito para dar. Então, na hora que eu sentir do coração, acho que isso pode acontecer aqui, e assim, 2 meses eu venho, de manhã, pague, 2 ou 3 meses, no máximo eu venho, ou então vem alguém para a gente estar apoiando, e eu creio que a gente vai começar agora uma associação, agora na nossa conferência, aquilo que eu anunciei ano passado, agora que a gente vai começar, uma associação em que eu quero colocar ali uma sala de bate-papo. Então os pastores entram ali, os líderes, membros de igreja, entram ali para bater papo sobre o assunto discipulado. O assunto hoje vai ser o assunto, hoje, multiplicação de célula. O assunto hoje é como lidar com o pecado na célula. Como lidar com um líder que caiu. Então a gente vai colocar temas, então sala de bate-papo. Então eu entro ali, 10 horas da noite, fica até meia-noite batendo papo. Todo mundo conectado naquela sala de bate-papo, conversando, perguntando, falando. Então, para isso eu tenho que montar um portal, né? E a gente vai então montar isso. Vai ser uma taxa muito pequenininha, porque a minha ideia não é uma taxa por igreja. A minha ideia é que qualquer membro da igreja se associe. Então, com um pouquinho de cada um, a gente junta, dá para pagar o portal, dá para pagar a pessoa que vai operar isso, e a nossa igreja pode então vir até Mendes, né? Pode vir até Barra Mansa, tudo pela internet, e a gente dá um apoio mais de perto a outras igrejas. Pastor Josué, por que vocês fazem isso? Por que vocês querem apoiar igrejas? Vocês são muito bons. Nós não somos bons coisa nenhuma, meu irmão. Nós somos ruins demais. Nós somos ruins demais. Você pode ter certeza que não é bondade nenhuma. É simplesmente inteligência. O Senhor só dá para quem está disponível para compartilhar, irmão. Eu aprendi essa lição na vida. Se você retém o que Deus te dá, você para aonde você está. Só está preparado para receber mais quem está pegando e compartilhando. Nós somos dispenseiros de Deus, diz o apóstolo Paulo. Numa dispensa, se você bota um produto e você não usa, ele perde a validade. Então, tudo que Deus me dá, eu quero usar logo. Então, eu já pego, sabe por quê? Porque o produto novo é melhor que o antigo. A geladeira agora fala inglês, fala alemão, hebraico. A geladeira agora te acorda, vai no teu quarto, leva copo com água para você. Né? A geladeira é um robô hoje, antigamente era assim, não era. Né? Aquela geladeira que tinha embaixo, a geladeira
em cima um congeladorzinho que você abria a portinha, né? Aí de vez em quando alguém queria ajudar com a faca para tirar o gelo e furava aquele negócio. Eu fiz isso. Ficamos sem refrigerador um tempão. Não tinha dinheiro para consertar, né? E eu prejudiquei meu pai. Era assim. Hoje não. Então o produto que vem depois é melhor do que o do anterior. Então a gente precisa. Você quer hoje um carro da década de 20? Não, que eu gosto de velharia. Ah, tá bom. Então você quer velharia para artigo de velharia. Mas não para você viajar. Você quer viajar daqui para o norte? Nesse carro? Você não quer. Agora, tem carro com, né, hidramático, ar-condicionado, né? A cadeira, né? Inclina para cá e para lá. Então você vai querer um carro melhor, você vai viajar daqui para o norte do Brasil. Sim ou não? Você quer ir de Gordini daqui para de Fiat 147? É ou não é? Ninguém vai querer, irmão. Né? O cara que falar que quer, você tem problema, irmão. Vai consultar que você está. Amém? Gente, eu estou muito feliz. Eu estou aqui com o meu primeiro e maior discipulador na terra, que é meu pai. E eu aprendi muito com ele, aprendo até hoje. E ele até hoje me perturba, né? A gente veio para cá, aí eu fui provocar ele. Pô, você não falou nada no meu sermão de domingo, não criticou nada, não? Quando tá bom, você não fala, não? Aí ele, não, você falou um negócio, agora que eu lembrei. Eu falei que Maria, irmão, vocês vão julgar agora se ele está certo ou que eu estou errado. Eu falei que Maria, ela tinha uma dificuldade muito grande em entender essa relação dela com Jesus, sendo filho de Deus, mas ao mesmo tempo, foi ela que deu de mamar, foi ela que botou para rotar, foi ela que, né, tal. Ele ficou zangado que eu falei que ela botou ele para rotar. Vocês acham que foi um grave crime que eu fiz no púlpito falar isso? Por favor, me defende. Entendeu? Então, eu estava explicando isso aí no sermão de domingo. Está na internet, quem quiser assistir esse sermão. O título do sermão foi Sofrimento de Mãe, Lições de Deus. E foi um sermão baseado na vida de Maria. Queridos, pastor Celso, você me inspira muito, do fundo do coração. O dia que eu vi o pastor Celso Martinez sentado lá, eu falei, o que o senhor está fazendo aqui? E ele, com a sua humildade toda, falou, não, eu vim para aprender. E aquilo me comoveu muito, porque é uma pessoa com muito mais bagagem do que eu, uma experiência ministerial tão grande, um homem honrado, um homem detalhista. Você vê pela igreja, né? O cuidado, os detalhes, tudo. E ele tem me ouvido ali pacientemente nesses quase 3 anos aí. Então eu louvo a Deus pela sua vida, da sua família, sua filha que está lá naquele campus horrível lá, né? De Texas, né? Texas. Eu tive lá um dia desse. Lugar lindo, né? Uma faculdade muito bacana. Que bom estar com vocês aqui. Que bom estar com cada líder dessa igreja. A maioria aqui eu já conheço pelo menos de uma ida no Rio de Janeiro. Alguns vão todo mês. E muito obrigado pelo seu carinho. Eu me sinto muito amado nesse lugar. O prefeito da cidade do Rio de Janeiro vai estar na igreja amanhã. Aí eu falo com o pastor Celso, se tem algum jeito, mas a prioridade é lá. Ele falou, não tem jeito não. E ele está com a razão. Então o prefeito vai lá, eu estou aqui. Mas é certo, porque ele está certo. Porque o meu compromisso com você é maior do que a minha importância amanhã nesse evento que o prefeito vai estar lá. Você pode ter certeza disso. Eu estou muito feliz de estar aqui, muito mesmo. Vou falar agora à noite, amanhã de manhã, aí eu volto que vou falar no evento da Igreja de Homens à tarde. Tá certo? E eu queria que você desafiasse realmente o pessoal da célula a acordar cedo, porque eu não vou poder me postergar muito aqui amanhã. Vou pregar e vou ter que sair. Tá bom? Queridos, eu quero falar sobre o seguinte título hoje. Você pode ir mais longe. A salvação para você é barata. Mas para quem a alcançou para você, ela é muito cara. A gente precisa entender que a salvação da gente custou a morte de Jesus na cruz.
E se o princípio da salvação foi sacrificial, eu queria te falar que mesmo que Deus te dê a salvação, Ele não vai te dar tudo de graça. Tudo que é fácil demais, às vezes a gente não valoriza. Eu não sei onde você está no seu ministério, eu não sei onde você está no seu casamento, eu não sei onde você está nos seus negócios, eu não sei onde você está na sua questão financeira, eu não sei onde você está no amor. Eu não sei onde você está na liderança daquilo que você faz na sua igreja. Eu queria dizer que o princípio do cristianismo é sacrificial. A gente tem mania de falar assim, de graça recebeste, de graça dai, sola gracia, e a gente fica com o conceito de graça, de que tudo vai ser graça, 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 e não existe nada que envolve você se esforçar, você tem inteligência, você dá o seu melhor, e não é assim a vida. Não foi assim para Jesus, não foi assim para Paulo, não foi assim para ninguém. A salvação para você pode ser barata, mas a visão de Deus para a sua vida é cara. Anota isso. A salvação é barata, mas a visão é cara. Você não pode pagar o preço de ser o que as pessoas querem que você seja, mas que você não é. Mas você tem que pagar o preço de ser o que Deus quer que você seja. Quem entendeu? Você se matar para ser o que os outros querem que você seja, perda de tempo. Você vai se frustrar. Agora, para aquilo que Deus quer que você seja, você tem que se doar, pagar o preço, se esforçar. Deus quer que você seja alguma coisa relevante para Ele. Deus nunca quis que você fosse mais um. Olha, você nasceu para ser mais um. Não. Cada pessoa tem um ingrediente especial para o louvor da glória dele, é o que a Bíblia diz. Se você foi feito para o louvor da glória dele, a forma que você vive, ela é relevante para o louvor da glória de Deus. A forma que você vive não é assim, é um adoradorzinho. Não, não. Deus não te colocou no mundo para ser um adoradorzinho, furreca, que se você não vier para adoração não faz falta. Seria uma distorção completa da visão sobre você mesmo pensar isso. Onde você esteja, algo vai te chamar para aquilo que Deus planejou para você. O nome disso é destino. É o destino definido por Deus. Deus tem um destino me chamando e te chamando a cada dia. Deus tem um destino delineado para cada um de nós. Eu estava conversando com meu pai hoje no carro, e a gente falando sobre criação de filhos, e isso e aquilo, e aí a gente falou que no dia que eu nasci, ele não estava em casa. E naquela época não tinha WhatsApp para falar, vem correndo, Juninho nasceu. Não tinha isso. Não tinha Facebook, não tinha nem telefone. A maioria dos pastores, em 1985, em 1969, portanto, 48 anos que eu tenho, não tinha nem telefone, pastor. Pastor com telefone era pastor top das galáxias. Pastor padrão Barcelona, Real Madrid. Meus irmãos, o meu pai não estava em casa, sabe por quê? Porque ele estava pregando o evangelho numa série de conferências evangelísticas de Páscoa. Muitos anos depois, a coisa de 5 anos atrás,
eu me dei conta que eu nasci num domingo de Páscoa e que meu pai pregava enquanto eu nascia. Depois eu me lembrei, há coisa de 5 anos atrás, que quando eu era pequeno, eu estudava numa escola pública, nem pensar em escola particular com o dinheiro que meu pai ganhava. E eu estudava na escola pública, e eu tinha uma professora que era de uma igreja congregacional, professora Ana Maria. E a mulher fez um culto na igreja dela com os alunos da escola municipal Paraguai, onde eu estudava, e ela virou para um garoto da primeira ou segunda série primária, e ela me botou para pregar. E foi meu primeiro sermão pregado. E o meu pai pegou um sermão baseado em João 3,16 e me ensinou e fez para mim e me deu um sermãozinho e eu preguei. Se não me engano, um convite irresistível. Eu comecei a analisar da onde que uma professora tem a ideia de fazer um culto, pegar as crianças da escola municipal, levar para lá e pega aquele menino e fala, você vai pregar. Aí eu me lembrei que em 1999, ou seja, eu devia ter que idade, pregando a segunda série, 8, 9 anos. Não, 10 anos é quarta série. Quarta série eu já fui para Leonor Posada. Eu devia ter 9 anos quando eu preguei meu primeiro sermão, 8, 9 anos. 7 anos. Aí eu me dei conta que em 1999 eu já era pastor, e eu era pastor numa cidade chamada Ipatinga, interior de Minas Gerais. E eu fui para os Estados Unidos visitar minha sogra. E eu falei com o pessoal da liderança da igreja que eu queria ir na igreja do Rick Warren. Eu tinha lido o livro Uma Igreja com Propósito, eu tinha ficado doido com o livro. Eu estava doido para ir lá visitar a igreja dele. Olha, uma igreja no interior, mas com pessoal de visão. Eu sempre digo, nós somos uma igreja de interior com cabeça de capital. E eles falam assim, não pastor, o senhor já vai estar em São Francisco, o senhor vai a Los Angeles, então nós vamos pagar a diferença, o senhor vai lá, o senhor aluga um carro, e bancaram tudo. E eu fui para Los Angeles. Cheguei lá, para economizar, eu perguntei se meu sogro não conhecia ninguém para me hospedar. Acabei na casa de uma família, de uma moça que tinha morado no Brasil, o pai dela tinha sido missionário no Brasil. Chegou lá, eu fui lá para ver a igreja do Rick Warren, e vi, mas eles eram de uma igreja chamada Vineyard. Tem umas músicas aí, né, que tocou um tempo atrás da Vineyard. O ministério da Vineyard Internacional, coisa poderosérrima, né? É forte, é forte. Aqui no Brasil não é tão conhecido, mas só o louvor. Mas é uma igreja forte, um ministério absurdamente envolvido com o pobre e com o avivamento. O fundador foi um cara chamado John Wimber. O John Wimber foi o escritor de um livro chamado Power Evangelism, Evangelismo de Poder. Esse livro revolucionou as estratégias de evangelismo de anos atrás, aquele movimento de crescimento de igreja. E ele fundou essa igreja junto com um cara chamado Bob Fulton. O John Wimber morreu e o Bob Fulton ainda estava vivo. E eles me falando dessa igreja, do ministério dessa igreja e da expansão dessa igreja. Eu virei para eles e falei assim, então se esse cara é tão bom, você fala para ele me atender. Eles falam assim, mas o Bob Fulton é o líder internacional da Vineyard. A Vineyard é um ministério internacional, não é tão simples assim. Eu falei, irmão, fala para ele que tem um pastor do Brasil aqui, que ele não vai se arrepender de atender. Garoto fala o que quer, irmão. Ele não vai se arrepender. Ele não pode abrir mão de me abençoar. Rapaz, foi falar com o Bob Fulton não aceitou? Fui tomar café com o Bob Fulton. Fui tomar café com o Bob Fulton. Sentei com ele numa lanchonete dos Estados Unidos, abri meu coração, meus sonhos, meus projetos, que eu sonhava. Eu era pastor de tempo integral há 1 ano, 98, que eu comecei a pastorear tempo integral. Antes eu era analista de sistemas, tinha uma carreira fora da igreja, né? Aquele homem começou comigo, ficamos 1h30 conversando ali, e ele disse para mim assim, no final do culto, nós vamos para a igreja, no final do culto você vem que eu quero orar por você. Eu fui me lembrar disso agora há poucos anos,
que aquele homem importante, de uma igreja mega, meu irmão, assim, lugar para 8.000 pessoas, imagina, 99 entrar numa igreja de 8.000 pessoas, não era uma coisa normal. E eu entrei ali, e aí quando acabou aquele culto majestoso, levantaram quase $1 milhão naquele dia de oferta para os pobres. Negócio de doido. Ele me chama à frente, aquele homem ministra sobre a minha vida, orando, clamando, e ele fica 10 minutos levantando um clamor e liberando palavra profética sobre a minha vida. E eu tinha esquecido, pastor Celso. Não é normal acontecer isso. Aí um tempo atrás, eu lembrei que um camarada virou e falou, pastor, estou te indicando para ir num café da manhã, e estão nos Estados Unidos. Tal com quem? Com o presidente dos Estados Unidos. Tudo bem que não era só eu e ele, né, irmão? Tinha 3.000. Mas fui eu lá para um café com o Barack Obama. E eu tive uma visão do evangelho mundial impressionante ali, porque tinham pessoas de várias comunidades do mundo, e a gente tinha grupos de interação, e eu comecei a perceber vários enfoques do cristianismo pelo mundo afora. Gente, quando eu fui conectando as coisas, eu vi como que Deus me chamava para o seu destino. Talvez você diga assim, pastor, mas eu não fui chamado para o Barack Obama, não. E nem precisa. Acrescentou muito pouco à minha vida. Mas foi uma experiência de eu me sentir chamado para algo diferenciado. Deus chama cada um de um jeito. Deus chama um em Barra do Piraí, um em Piraí. Até em Brasília acho que tem gente chamada. Eu acho que tem. Meus amados irmãos, há um destino. Deus puxa cada um para um destino. Hoje eu compreendo que o meu nascimento naquele dia de Páscoa foi um ato profético de Deus. Você fala assim, agora tudo você vai associar com um ato profético. Irmão, interpreta a tua vida como você quiser. Me faz bem pensar que Deus, apesar de mim, apesar do meu pai ter nascido em lugar pobre, ter morado na roça, sem calçado. Minha avó morava num barraco de tábua, com buracos no barraco, porque não era tudo fechadinho. Aquelas baratinhas do manguezal subia pela palafita, pelas paredes do barraco da minha avó. Quando eu era pequeno, eu brincava ali. Minha mãe morria de medo de eu cair na maré. Me alegra lembrar que eu estudei em escola pública até a minha 5ª série. Da 5ª à 8ª eu estudei em escola particular porque eu ganhei bolsa integral. Senão não tinha dinheiro. Me alegra pensar que apesar das lutas que eu tive na vida, Deus estava me chamando para um destino. Ei, o que você passou de sofrimento, de luta, de pobreza na sua vida, não pode roubar de você a percepção de que Deus está te chamando para um destino. A visão sempre envolverá, o destino sempre envolverá 5 coisas. Primeira coisa, sensibilidade à voz de Deus. Não adianta você ouvir vozes que não sejam a voz de Deus sobre o seu destino. As pessoas tentam dar planos para você, projetos para você, tentam dar para você rumos, tentam dar definições sobre o que aconteceu na sua vida, o que vai acontecer. Irmão, você tem que ter sensibilidade à voz de Deus, você tem que ter tempo de oração, tempo de palavra, você tem que se curvar diante de Deus, sentir o mover de Deus na sua vida, sentir que Deus se importa com o que você vai ser, e com o que você vai fazer, com o que você vai empreender na sua vida, com o que você vai viver com Ele na sua história. Deus está preocupado com isso, sensibilidade à voz de Deus. Se você não quiser ouvir a voz de Deus, nem um grito de Deus te faz ouvir. Tem gente que passa por sofrimento e não ouve a voz de Deus. Tem gente que ganha grandes presentes e não ouve a voz de Deus. Ou seja, nem lá embaixo, nem lá em cima, nada fala com ele. Deus está gritando e o cara não está ouvindo, não está percebendo. Segunda coisa fundamental, precisa haver renúncia.
Não se tem uma visão de Deus sem sacrifício, sem esforço, sem preço a ser pago. Se hoje você não paga preço nenhum pelo que você faz para Deus, você não está dentro do plano de Deus. Se você não paga preço nenhum pelo que você faz para Deus, 100% da vontade de Deus não está se cumprindo na sua vida. Existe sacrifício, existe renúncia, existe preço, meu irmão. Só eu sei para estar aqui quantas coisas eu tive que fazer. Quantas dores que a gente tem na nossa caminhada, que a gente tem que passar por cima delas. Crer que Deus está no controle e permanecer firme, indo para frente. Se você for olhar seus problemas pessoais, muitas vezes você vai paralisar o chamado que Deus está fazendo para o seu destino. Se você for olhar as decepções que você tem, as lutas que você tem, você vai esquecer do seu destino e não vai ver Deus empreendendo algo relevante no seu destino. Você não vai conseguir. Renúncia, irmão. Muitas vezes tem que renunciar à tua dor. Muitas vezes tem que renunciar à tua vontade de chorar para falar, não vou deixar a peteca cair. Muitas vezes você tem que levantar quando você não quer nem levantar da cama, para dizer, eu vou seguir meu chamado. Eu não vou me entregar, porque eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia chegar. Aleluia! Meus amados irmãos, a terceira coisa que você não pode deixar de lado é a dedicação a essa visão. Você precisa de renúncia, você precisa de dedicação. Não é só renunciar, não. Renunciei aquilo para fazer a obra de Deus. E não pega firme aqui. Eu renunciei a isso, é uma coisa. Sacrifício. Renunciei. Outra coisa é o que eu faço disso que Deus está me chamando. São duas coisas. Tem gente que fala, pastor Celso, eu quero ficar o dia inteiro aqui na igreja trabalhando. E chega aqui e fica de conversa fiada. Qual é a mesma senha do Wi-Fi? E fica o dia inteiro no Wi-Fi. Não resolve também. Irmãos, eu trabalho muito. Não falo isso com orgulho nenhum, não. Não falo, não. Estou falando para você que eu trabalho muito. Talvez se eu fosse mais organizado, mais inteligente, se eu tivesse a capacidade de pastor Celso, eu trabalharia menos. Mas como eu não tenho, eu tenho que trabalhar mais para chegar lá. Porque no mundo, o motivado ganha do inteligente. O motivado sabe que ele não tem a mesma capacidade do outro. Então ele rala mais. E o outro, ele é tão capaz que ele fala, 5 minutos para acabar o jogo, eu meto um gol. Aí ele quebra a perna, faz gol nenhum. Quem está me entendendo? Então, dedicação à visão. Mas aí vem uma quarta coisa fundamental para você implementar uma visão de Deus na sua vida. Seguir o seu destino. Que é, sabe o quê? Que é o seu espírito de fé. Uma das marcas da Igreja Batista Atitude é o espírito de fé. Se eu falar assim, esse ano nós vamos batizar 1.000 pessoas, alguém fala assim, pastor, vamos batizar 2.000. Irmão, a gente batizou 750, batizar 1.000, legal, crescemos um percentual bacana. Tinha que chegar com 2.000. Então, o espírito de fé está entranhado no coração da igreja. Eu sei que essa igreja aqui tem vivido um espírito de fé muito grande. Eu sinto isso, um povo empolgado, um povo alerta, um povo que está dedicado, um povo que está acreditando. Nós vamos mudar a nossa cidade. Irmãos, isso faz toda a diferença, porque o espírito de fé que a gente tem para as coisas de Deus, é o espírito de fé para a gente manter um casamento, é o espírito de fé para a gente resgatar um filho que está perdido, é o espírito de fé para a gente empreender um negócio novo, é o espírito de fé para fazer um aplicativo ficar milionário. Manda uma oferta para a minha igreja, por favor, em nome de Jesus, e nós vamos em frente, e nós não vamos recuar. Quem acredita nisso? É essa a proposta. Espírito de fé, irmão, a Bíblia diz assim,
Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei, abri-se-vos-á. Porque o que pede, recebe. Ele diz, olha, se você tiver fé, como um grãozinho de mostarda, você fala para a montanha, aí montanha, sai aqui debaixo do Piraí, vai lá para o Planalto, em cima. Eu estou querendo essa fé, eu não consegui ainda. A Bíblia diz que a montanha move. Irmão, a Bíblia está cheia de palavras assim. Palavra desafiadora, de que se a gente tiver o espírito de fé, aquilo que a gente empreende hoje será muito maior do que a gente. E você precisa de um projeto para implementar uma visão. A visão exige organização. Você não pode falar assim, eu vou ter 100 células, que nem o pastor Celso, achando o seguinte, gente, monta a célula aí, hein? Ou então você marca uma reunião aqui, vem todo mundo amanhã, vou dar um treinamento. Gente, célula assim, assim, assado. Agora você se vira e vai montando célula. Não, é relação, e treina, e retreina, e conversa. E quando você pensa que o cara tá bom, ele te decepciona. E um líder cai em pecado. E um outro fica chateadinho, porque está com inveja que o outro progrediu e ele ficou. E você vai trabalhando, e vai ajustando, e vai revisando. E vai repetindo, porque repetição é um processo pedagógico. E você encontra, e faz isso, e faz outro encontro, e outro treinamento, e faz Tadel, e curso, e tal, e faz conferência. Irmão, é relação. Mas você está convicto de que você vai cumprir aquele projeto e você vai chegar àquelas metas. A maioria das igrejas, elas não têm um projeto de igreja. A maioria da igreja tem um projeto das mulheres, e o projeto é um chá por mês das aniversariantes e mais a Bíblia branca das moças que vão casar virgem. E tem um projeto dos homens. O projeto dos homens é fazer um churrasco a cada 2 meses com os homens. É um projeto ambicioso demais. Quase ninguém pensa nisso. É muito difícil fazer esse projeto. Nossa, é incrível. Não, mas tem uma palestra nesse dia. E tem um projeto dos jovens, que é o culto jovem, e um retiro por ano e tal. Então, olha o que acontece. Projeto dos homens, projeto da mulher, projeto das crianças, projeto dos carecas, projeto do gordinho. Essas coisas não se comunicam. Quando você olha todas elas, muito trabalho, gente dedicada, gente esforçada. Aí quando você olha no final, qual é o resultado? Não tem vida. Não tem vida ganha, não tem vida cuidada, não tem vida tratada, não tem vida restaurada. Quem está entendendo? Trabalham muito, dá trabalho, se esforçam, mas não tem resultado. Irmão, trabalhar de graça não dá, tem que trabalhar por resultado. E o resultado espiritual é maior ainda, porque eu estou fazendo uma coisa que Deus me mandou fazer, e Ele me usa, e eu sinto que Ele está me usando, e enquanto Ele me usa, Ele me trata. E enquanto Ele me usa, eu me apaixono por Ele. E eu percebo que eu sou filho. Amém? Queridos irmãos, um projeto. Você tem que dizer para você, meu destino é especial. Não adianta nenhuma arma forjada contra mim. Tudo vai acontecer na minha vida pela vontade de Deus, pois eu quero o destino de Deus para mim. E o T.D. Jakes, ele diz que você não tem propósito, você tem um destino. É o propósito natural de sua vida. Não é um propósito seu, é um destino traçado por Deus. É um propósito espiritual. Não é você que escolhe, Ele que escolhe. Por isso que o T.D. Jakes não gosta de chamar de propósito, gosta de chamar de destino. É um propósito divino. Você pode ter passado por poucas e boas situações difíceis, mas sabe por que você superou muita coisa na sua vida? Sabe por que você não morreu? Sabe por que você pegou essa estrada aqui, ó, essa adulta, e foi para o Rio de Janeiro, e o caminhão tudo na sua frente, e aquele negócio todo, e você passou isso aqui, ó, do caminhão, e você viveu, e aquela doença te pegou e você viveu. Sabe por quê?
Porque Deus não completou o destino dele na sua vida. E ele está de pé, dizendo, eu quero cumprir o meu destino na sua vida. Eu tenho um projeto para a sua vida. Toda a glória de Deus esperada na sua vida. Deus não descansa enquanto não vê revelada. O problema é se você está disposto a enxergá-la, a vivenciá-la e pagar o preço para revelar. Por isso eu quero ler um texto com você. Gênesis capítulo 13. Gênesis capítulo 13. Nós lemos assim: a desavença entre Abrão e Ló. Amém? Saiu, pois, Abrão do Egito e foi para o Neguebe, com sua mulher e com tudo o que possuía. E Ló foi com ele. E Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado, como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente, e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Então Abrão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim, os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está? Olhe para o norte, olhe para o sul, para o leste, para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra essa terra de alto a baixo, de lado a outro, porque eu a darei a você. Então Abrão mudou seu acampamento e passou a viver próximo dos carvalhos de Manre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Você sabe muito bem da promessa feita a Abraão. A promessa feita a Abraão é que Deus lhe mostraria uma terra maravilhosa, uma terra que manda leite e mel, uma terra frutífera, uma terra incrível, e que ele, que era até aquele momento casado, sem filhos, não seria apenas pai de uma criança, seria pai de uma nação. E diz mais a ele, diz: olha Abraão, você está deixando sua terra aí, em Ur dos Caldeus, você está vindo para a terra que eu vou te mostrar, e eu vou te falar mais, em ti serão benditas, uma bênção espiritual, você vai ser instrumento de bênção para o mundo inteiro. Olha que coisa, bênção material, terra que manda leite e mel, uma bênção social, porque ele vai ter um filho, e naquela época não ter um filho era uma maldição, uma bênção social também, porque ele agora ele é o líder de um grande clã,
mas ele também tem uma bênção espiritual. Ele vai ser agora bênção para todas as famílias da terra. Meus amados irmãos, todos somos chamados a liderar um projeto de Deus. E Abraão recebe aqui um projeto de Deus. Só que Abraão não podia imaginar até onde Deus queria levá-lo. Abraão não podia imaginar que Deus estava falando muito sério, que não havia nenhuma metáfora naquilo, não havia nenhuma hipérbole naquilo, que aquilo era um fato. Eu vou te dar uma terra que manda leite e mel. Eu não sei se você sabe, mas a terra de Israel é o local mais produtivo do mundo. Aonde você tira 5 melancias, em Israel eles tiram 10. Eu não sei se você sabe, mas as vacas mais leiteiras do mundo, em produtividade, são de Israel. Eu não sei se você sabe, que todos os climas do mundo, praticamente, tem Israel. Se você for ver um mapa climático de Israel, tem um monte de manchinha aqui, roxinho, amarelinho, porque ali eles conseguem produzir coisas impressionantes naquela terra. A tecnologia de Israel é absurda, incrível, inacreditável. Deus abençoou aquela terra. Eles têm lá o mar da Galileia, que de mar não tem nada, é água doce. É água doce. Uma terra inacreditável. Meus irmãos, Deus estava falando sério. E o evangelho partiu de Abraão, chegou na gente. Chegou a todos os cantos do planeta. A bênção de Abraão, quando Zaqueu se converteu, que Jesus falou, esse também é filho de Abraão. A promessa feita a Abraão, e agora já está na época de Jesus, e nós somos agora também alcançados por essa promessa. Queridos, o Facebook fala de seguidores, e alguns se gabam de ter não sei quantos seguidores no Facebook, mas o cara te segue, não tem compromisso nenhum contigo não. Abraão não, ele formou um povo conectado. O povo de Israel é o povo mais conectado, mais íntimo do mundo. Tem gente que mora aqui, mora lá, eles mandam dinheiro para Israel até hoje. Eles bancam a pátria deles. É impressionante o que Deus fez através de Israel. Meus amados irmãos, Deus quer te levar mais longe, e Deus está falando sério. Quando Deus está falando que quer que você seja um instrumento dele, você não tem nem como imaginar onde ele quer te levar. Abraão viu uma coisa tremenda, mas ele não podia imaginar. Você sabe quantos prêmios Nobel são judeus? Uma penca. Sabe quantos foram brasileiros até hoje? Nenhum. Um país do tamanho de Sergipe. Um país que vive em clima de guerra. Um país que é cercado pelo Egito, pela Jordânia, é cercado pelo Irã, pelo Iraque, um monte de gente em volta, e a maioria já teve guerra com ele, ou quer ter guerra com ele, o Líbano, querendo invadir. E os caras estão lá, meu irmão, não entra não. E o pessoal respeita. Irmão, tem a mão de Deus naquele negócio. É coisa impressionante. E eles não estão merecendo muita coisa não, porque tem um povo lá cético. Tem um povo, você pensa que você segue em Israel, todo mundo é comprometido com Deus? Que nada. Uma juventude bebendo, prostituição, igual aqui. Você tem os ortodoxos, mas o povão não está nem aí para a hora do Brasil. Mas, meu irmão, quando Deus promete, Ele cumpre. Deus não é que nem a gente para mentir. Deus não é que nem a gente para revogar o que Ele diz. O povo não está merecendo nada, e a mão de Deus está ali. É impressionante. Queridos irmãos, quando alguém fala do lugar que eu passei a minha infância, fala mal, eu não gosto. Eu não gosto que fale mal. Porque Marechal Hermes, subúrbio do Rio de Janeiro, foi um lugar onde eu fui criado. Lugar gostoso, lugar que eu brinquei, que eu sorri, que eu vivi muita coisa boa. Depois eu fui para a Ilha do Governador,
E aí eu vi que a ilha era bem melhor que Marechal. Eu não sabia. Mas quando eu cheguei na ilha, eu comecei a lidar com o pessoal que trabalhava na Varig, na Transbrasil, na VASP, as falecidas VASP. E eu que morava em Marechal Hermes, e ninguém nunca tinha ido aos Estados Unidos, eu comecei a lidar com algumas pessoas, isso em 84, que iam a Copenhague, iam a Paris, iam a Berlim, toda semana. Engenheiro de voo, piloto, comissário de voo, na época chamava de aeromoça, né? Agora mudou, comissária. E eu comecei a ir na casa das pessoas e tinha uma latinha de suco da Noruega, tinha uma comidinha gostosa que ele trouxe do Japão, e eu descobri um outro mundo. Falei, eita, o mundo é maior que eu imaginava, hein? Eita, aí o cara contava, não, eu estava em Paris, lá tem um lugar que faz assim. Aí eu estava num bar em tal lugar e vivi isso. Aí eu fui numa igreja lá em Amsterdã e é isso. Eu comecei a enxergar um mundo maior. Aí eu fui fazer faculdade de informática. Fui fazer faculdade de informática. Aonde? Na PUC, Zona Norte do Rio de Janeiro, Zona Sul do Rio de Janeiro. Quando eu cheguei lá, eu duro que nem um coco, mas com bolsa de estudo, estudando lá. Cheio de gente aonde? Da classe alta do Rio de Janeiro. Aí, gente que o pai tinha avião, gente que o pai tinha helicóptero, gente que o motorista levava ele e buscava ele na faculdade todo dia. E aí eu comecei a entender que o mundo era maior ainda. Hein? Comecei a compreender outras coisas. O que eu estou querendo dizer com você? É que a gente tem que crescer a nossa visão de mundo, para a gente cumprir o nosso destino. Abraão está num litígio com o seu sobrinho. Por quê? Porque ele é tão bem sucedido que ele está milionário. Abraão era milionário, gado, ouro e prata. E tudo o que o sobrinho sabia de negócio, aprendeu com quem? Com o tio. E o sobrinho se tornou um homem também próspero, rico, empreendedor. E agora o sobrinho já tem os funcionários dele. Só que agora o sobrinho começa a disputar com o tio que ensinou tudo para ele. E Abraão, ele está enxergando as coisas de uma maneira um pouco mais fechada. Por quê? Porque ele agora se associou com o seu sobrinho, e ele vive com o sobrinho, e tudo, e ele só compreende a vida, talvez, dentro daquele métier dele com o sobrinho. E Deus não estava gostando, não. Mas Abraão não ia mandar embora o sobrinho. E aí o sobrinho vira e fala assim, ô tio, tá ruim o negócio aqui, os meus empregados com o seu não estão se entendendo, e não tem pasto aqui para o meu rebanho e para o seu. O que Abraão faz? Abraão, com aquela gentileza do coração, fala, sobrinho, está vendo aqui? Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Para um lado tinha o Vale do Jordão. Pensa num lugar bonito. Pensa num lugar atrativo aos olhos. O que o Ló podia falar? Eu sou mais novo. Tudo que eu aprendi com meu tio. Eu sou milionário hoje por causa do meu tio. Tio, você está mais velho e você que me ensinou tudo. Vai para a região melhor. Eu vou para o outro lado. Eu sigo a minha vida. Não. Ingrato. Filho é bicho ingrato. Ele vira e fala assim, ô tio, eu vou para o Vale do Jordão. Ele só não sabia que ali era a área de Sodoma e Gomorra. A chapa ia esquentar, ia cair um fogaréu ali em cima, ia detonar aquele vale todo. Ele não sabia, porque quem não está em Deus só enxerga até um ponto, não tem visão espiritual das coisas. Então ele olhou e falou, eu quero aquilo. Aí o tio falou, tudo bem, eu vou para o outro lado. E ele foi. Agora, dá uma olhada de quando ele vai para o outro lado. E a gente lê aqui no versículo 18.
Então Abrão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos cavalos de mãe, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Ele se afasta do sobrinho e ele se aproxima de quem? Do Senhor. E quando ele vai para esse outro lado, nesse momento, foi que ele teve uma revelação muito interessante. Versículo 14 nós vemos: disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele. Eu queria te falar uma coisa hoje aqui. Sua visão de mundo tem que se ampliar. Mas tem coisas que Deus só vai te falar quando você liberar Ló. Quem é Ló? Aquele que te acomoda num lugar. Quem é Ló? Aquele que segura um sonho maior. Quem é Ló? Aquele que suga a sua energia, aquele que gera conflito todo dia, aquele que gera dor de cabeça todo dia, e você não consegue pensar que Deus te fez uma promessa, e essa promessa é muito maior do que o que você está enxergando. Você está rico, você está num lugar legal, está com seu sobrinho, mas ele é um problema para você. Ele quer ser você. Ele não te respeita como líder dele. Ele não te vê como autoridade. Ele não reconhece que se ele tem alguma coisa, foi você que deu, foi você que ensinou. Ele não entende que foi você que gerou nele aquela vitória. Ele não compreende que Deus chamou, foi você para aquilo. E você que chamou ele para ir contigo. E porque ele foi contigo, a bênção que está sobre você chegou nele. Meus queridos irmãos, quando a gente lê a partir do versículo 14, a gente vê o Senhor dizendo a Abraão: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Ele só falou isso de novo para Abraão quando Ló foi. O que eu quero dizer aqui? É que você tem que identificar o que na sua vida inibe você de ouvir a promessa final de Deus para você, para o seu destino. Se o pastor Celso fosse ficar com medo do julgamento denominacional, ele é batista, como eu sou batista. Nós amamos nossa denominação, amamos nossos líderes, mas nosso compromisso não é com tradição batista, é com a Bíblia. E ser batista é ter compromisso com a Bíblia, porque batista ensina isso. Mas se ele fosse se curvar a opinião de alguém que esqueceu da Bíblia e está olhando para uma tradição, ele não está vivendo o que está vivendo, não. Às vezes, até a opinião de um líder denominacional é um Ló na sua vida. Às vezes, um Ló é uma liderança da igreja que você quer agradar. Você tem que amar, tem que ser carinhoso, tem que ser muito carinhoso. Mas às vezes é Ló. Às vezes, Deus está mexendo no seu ninho, porque está muito confortável o ninho, e está na hora de levantar, bater essas asinhas e aprender a voar. E você está muito parado, você se acomodou. Sua célula está indo bem, e você não entende que você podia estar com 10 células, está com uma. O teu destino não era uma, para um é uma, e ele vai estar feliz da vida, é o destino dele. Para você é 10. Você trabalha num lugar onde Deus tem no seu destino o alcance daquele povo todo. Era para você ser o pastor daquela empresa, era para você ser um marco da glória de Deus ali, era para o dono da empresa, aquele cara fera, rico, que ia doar um sítio lindo para Segunda e Barra do Piraí. Aquele cara não se converte porque você não está sendo ousado. Você fica aí preso aos seus lós. Aqueles caras que falam para você: meu irmão,
Não mistura as coisas aqui na empresa, não. Não fica falando de Jesus aqui, não. Para queimar teu filme. E você ouve esse Ló. Tem uns Ló no coral da igreja. Não aqui em Barra do Piraí, mas em outros lugares. É uns Lós. Eles ficam falando coisa para puxar, segurar você na visão. Aí você começa a criticar. Aí o pastor fala um negócio que você não gostou, ou então lá em Mendes, fala uma coisa que o pastor não falou, você não gostou, então você se pega naquilo. O cara falou 1 milhão de coisas. Aí uma que você não gostou, pronto, fica naquilo, o arroto. E aí o sermão acabou. Por quê? Porque ele só ouviu o arroto. 1 hora de mensagem. 30 segundos, matou para ele tudo. Ó. Ele acaba com a sua vida. Ele destrói seus pensamentos. Ele destrói seus sonhos. Abraão foi o que foi, mas nesse capítulo nós vemos que quando ele separou de Ló, Deus fala para ele, olha para a direita, para a esquerda, olha para cima, olha para baixo, olha tudo, eu vou te dar tudo. Por que Deus não pode falar perto do Ló? Você sabe por quê? Porque o Ló é interesseiro. E o Ló já tinha herdado muita coisa de Abraão. Se ele está perto, na hora que o anjo aparece e fala isso com Abraão, ele fala, vou ficar aqui. Vou ficar aqui. Mas não para ajudar Abraão a conquistar a promessa, mas para tentar se aproveitar da promessa de Abraão. Ele não tinha coração no tio. Ele não era apaixonado pelo tio. Entre o dinheiro que ele está fazendo e ficar perto do tio, ele preferiu o dinheiro. Na hora da escolha, ele pegou o pior, deu para o tio, escolheu o vale, que ele achava que era melhor, se danou, porque Deus estava com Abraão, não estava com ele. Tem gente na igreja que fica aqui querendo disputar. Não, que eu sei mais que meu supervisor, eu sei mais que o pastor da igreja. Ele fica aqui disputando poder. Ninguém aqui precisa disputar poder com ninguém. Cada um tem seu destino. Se Deus vai te fazer um pai de multidões, irmão, mete bronca, faz a obra. E Deus vai te levantar. E sua liderança vai te reconhecer no tempo de Deus. Talvez não reconheça agora, porque você ainda tem um pouco de Ló. O seu coração ainda não é totalmente entregue. Quando eu fui para o Rio de Janeiro, eu tive que entender que o modelo de trabalho que eu tinha em Ipatinga, interior de Minas Gerais, era um. Lá era outro. Que o povo era diferente. Eu comecei a conhecer pessoas que tinham um nível financeiro diferente. Certas perguntas ofendem o rico. Eu tive que me ajustar. Ei, querido, você vai ter que se ajustar, vai ter que mudar, talvez, vai ter que pagar algum preço, sim, mas você não pode levar Ló com você, levar o que te impede de enxergar toda a visão de Deus para você. Levar com você alguém que não quer ser parte das promessas e dos planos e dos sonhos e do destino que Deus tem para você, mas ele quer sugar o seu destino. Queridos irmãos, você pode estar conduzindo seus filhos como se ainda fossem crianças, mas eles são adolescentes. E não são tão puros quanto você imaginava. Você precisa ter uma visão para os seus filhos. Você pode estar conduzindo os seus negócios do mesmo jeito. Você precisa agora entender que você cresceu 10 vezes o tamanho da sua empresa. Sua visão é outra. Ah, mas o fulano nunca me roubou. Mas ele administrava R$100. Agora administra 1 milhão. Os controles são outros. Você não pode mais deixar a sua empresa na mão de outra pessoa. Você pode estar conduzindo a sua família do jeito que você fazia no passado, mas a sua mulher, seus filhos têm outras requisições. Eu estou tendo que me readaptar na relação com os meus próprios filhos. Eles cresceram, eles mudaram. Eu estou tendo que refazer eu mesmo, minha forma, porque eu estou vendo que eles mudaram, a cabeça mudou, o jeito mudou, o tempo mudou. Eles não são mais os menininhos, eles estão com outra visão de mundo.
Você pode estar conduzindo o seu ministério num modelo que foi muito legal, mas aqui, você continuar com esse modelo aí, você vai quebrar. Aí quando abrir uma igreja, perto da sua igreja lá, com uma teologia pobre, com um líder espertalhão, mas que tem pelo menos uma comunicação mais inteligente, não fique chorando leite derramado. E não vem julgar o cara e falar mal do cara, não. Não fala, não, você não cuidou, não culpa ninguém. Por quê? Porque você ouviu Ló. Você não ouviu Deus. Quando Ló saiu, Deus falou. Falou, ele ouviu e falou, é nós. Levantou o altar e falou, eu quero te adorar pela visão que o Senhor me deu agora. Mas Deus já tinha dado a visão. E já tinha perdido a visão. Era tanto conflito com Ló e com os pastores dele, que a visão se perdeu. Tem gente que só te traz conflito. Você não tem que jogar fora ninguém, amaldiçoar ninguém, mandar para o sexto menos um, para o quinto dos infernos, né? Não precisa mandar, você simplesmente precisa liberar. Não, isso eu não quero mais, eu vou investir nisso. Eu conheço um camarada lá de Santarém, que ele queria ser um pastor, assim, fera. Só que o ministério dele não estava indo tão bem. Sabe o que ele fez? Ele arrumou um trabalho de mototáxi, porque com o mototáxi, ele podia fazer o horário que ele queria, ele não ficava o dia inteiro numa empresa. E aí, ele começou a se dedicar. Sabe quem é ele? Hoje, ele era um dos pastores top lá de Santarém. Agora, ele foi para São Paulo trabalhar com o pastor Lírio, para fundar a Igreja da Paz em São Paulo. Ele tinha, acho que, se não me engano, 280 células que ele tinha lá em Santarém. Um homem com 2.000 pessoas, 3.000 pessoas embaixo dele. Foi lá para São Paulo agora para abrir uma célula e começar tudo de novo. Sabe por quê? Porque ele sabe quem é o Deus dele. Sabe por quê? Porque ele sabe que ele pode fazer tudo de novo. Sabe por quê? Porque ele não fica ouvindo Ló, ele ouve o Espírito Santo, ele acredita nele. Irmão, para de ouvir Ló, ouve o Espírito Santo, levanta o teu altar, glorifica a Deus. Deus está te chamando para um destino. Você tem que mover o que está na sua frente. Ló pode não ser uma pessoa, mas Ló é familiar para você. Ló é o que é confortável para você. O que é Ló para você hoje? Você é capaz de abrir mão de dinheiro para servir mais a Deus? Você é capaz de abrir mão de um compromisso para cuidar melhor da sua célula ou da sua rede? Você acredita que Deus pode abrir uma outra porta para você ganhar mais dinheiro do que aquilo que você abriu mão, se você abrir mão por amor a Deus? Questão de fé. Questão de olhar para a direita, para a esquerda, para frente, para trás e falar: Senhor, o Senhor vai me dar tudo, então eu creio, eu vou te glorificar. Meus irmãos, sabe quando você está aprendendo a dirigir? Que aí alguém te leva assim dentro do estacionamento de um supermercado, antes do mercado abrir, está vazio, e aí tu aprende a ir para lá e para cá, e faz aquela volta, não tem carro nenhum, tem um limite. Você aprende no limite, para você não fazer besteira. Só que tem uma hora que você tem que pegar a avenida. Tem uma hora que você tem que acelerar, que se você andar devagar, vem um caminhão e passa por cima. É lugar de alta velocidade. Deus quer que você saia da garagem, que você saia dos limites. E eu quero terminar então essa palavra dizendo: Ló é aquilo que mata o chamado real para a sua vida. E Ló pode ser até a decepção com aquilo que você já tentou e que fracassou. Ló pode ser o descrédito que você dá a você mesmo. Você tem que mandar Ló embora. Quem são os pastores aqui? Levanta a mão aí. Você é pastor onde, irmão?
Barra do Piraí mesmo. Tem aqui Mendes, Barra do Piraí. O que mais? Quantas cidades tem aí? Barra Mansa. Talvez esse lugar onde vocês estão inseridos, você tenha sonhado grande a beça. Você falou, vou ganhar essa cidade para Cristo. Você tentou uns negócios, não foram essa coisa toda. E você ainda foi criticado. E aí, de repente, sabe o que acontece? O diabo é tão sujo que a gente começa a criticar o sucesso do outro, ou a gente começa a ficar achando que o outro que tem um chamado a gente não tem, ou a gente começa a achar que Deus não está sendo muito justo com a gente, e a gente fica triste que a esposa da gente sonhou com a gente, e ela vê que a gente não está avançando, e dá uma sensação de fracasso para a gente. Eu queria falar uma coisa para cada pastor aqui, cada líder aqui. Manda embora esse Ló da decepção com o que não foi. E acredita que o que não foi, agora é. Pastor, isso é jogo de palavra? Isso é palavra de motivação? Não, isso é espírito de fé. Basta o Ló ir embora, que você ouve num outro momento a promessa que você viu lá atrás, mas que você perdeu a visão. Abraão já tinha essa promessa, mas ele perdeu a visão. Anda na tua visão. Anda debaixo da cobertura espiritual de quem faz parte da tua visão. Deus te plantou no local, Deus te deu uma cobertura espiritual, Deus te plantou nessa igreja. Então, querido, a cobertura espiritual dessa igreja tem a ver com o plano de Deus, com o teu destino. E se um dia você vai sair daqui até para plantar uma igreja, você vai sair porque essa igreja vai abrir uma outra igreja lá em tal lugar, e você vai abrir e vai ser uma bomba atômica da segunda de Barra do Piraí lá naquele lugar. Deus vai te levar, porque Ele vai cumprir o destino. Libera esse Ló, libera o que te impede de acreditar que Deus está conduzindo você e que você está vivo, porque Ele tem um destino. Eu não sei quantos aqui conseguem fazer um paralelo final para a gente terminar essa reflexão. Deus disse para Abraão que ele seria pai de multidões, de uma grande nação. E aí a gente pensa assim, pastor, eu só tenho um filho, 2 filhos. A gente não tem mais 18 filhos que nem naquela época. Já era uma grande nação dentro de casa, né? E o cara ainda tinha 3 mulheres, tinha 15 com cada uma, 45 filhos. Eu não estou falando de filho biológico, estou falando de filho espiritual. A gente tem que agora pensar que o nosso chamamento, o nosso chamado, o nosso destino, envolve liberar qualquer Ló da nossa vida agora. E a gente precisa agora fazer o quê? Olhar para a direita e para a esquerda, para frente e para trás, olhar para tudo, visão. E ouvir o próprio Deus dizendo para a gente, tudo que você está vendo eu te darei. Eu olho para as pessoas do meu trabalho, eu olho para um sucesso profissional, eu olho para um aplicativo, eu olho para células que eu vou multiplicar, eu olho para um trabalho que eu quero empreender aqui na cidade, com empresários, com estudantes, com idosos, não importa, com crianças especiais, não importa, eu tenho que olhar para a direita e para a esquerda, enxergar essa visão, e crer que eu vou conquistar essa visão. Tudo começa dentro de você. Não começa com o que te dizem. Não começa com o que te dão. Não começa com os recursos financeiros. Irmão, você fala assim, pô, cheguei já na Barra. Deve ter arrecadação grande. Tem mesmo. Tem. Está sobrando dinheiro lá? Não sobra nada. Eu não tenho 1 centavo guardado. Entrou. Nós estamos abrindo 9 igrejas ao mesmo tempo.
Abrindo 9 não, alguns já estão abertos. Nós estamos chegando a 9 igrejas agora, final de julho. Em 3 anos para cá que a gente começou com a visão de multiplicação de igrejas, e agora nós estamos chegando a 9 igrejas. Eu não tenho dúvida nenhuma que mais uns 3, 4 anos a gente vai ser 40 igrejas aí. Fácil. Em 7, 8 anos a gente vai ser mais de 100 igrejas. 8 anos. 100 igrejas. Talvez 9 anos, 10 anos, não sei. 100 igrejas. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Ah, pastor, por quê? Porque você é bom administrador, você é bom gerente, porque a sua igreja roda redondinha, a minha igreja roda cheia de defeito igual a sua. A minha liderança é toda fajuta e um monte de coisa que nem a sua liderança também, que é falha. A diferença é que eu estou olhando lá quando eu nasci. Eu estou olhando as coisas que foram acontecendo, eu estou olhando as bênçãos que eu fui recebendo, os privilégios que eu fui recebendo, e eu consegui enxergar na minha vida que Deus não abriu mão de mim e estava me canalizando para um destino. Você tem que olhar para a sua vida, nas suas dores, nas suas pobrezas, nas suas perdas, nas traições que você sofreu, nas lutas que você teve, nas vitórias também, nas conquistas também, nos atos proféticos, nas palavras que liberaram para você. Você tem certeza que você não vai ser pastor? Não. Lembra que alguém falou isso para você um dia? Me doía ouvir esse negócio. Quem ser pastor? Eu via meu pai lá naquela luta. Mas aqui na minha cabeça, quando eu pensava em igreja, eu pensava na reunião de obreiro. Eu pensava no corpo diaconal, eu não pensava no Deus vivo. Eu pensava no domingo, que o pastor está preso na igreja, enquanto os outros podem passear. E eu tentei negociar com Deus. Deus, eu vou ser um homem de negócio, vou ser milionário. O senhor fica tranquilo, vou bancar missões. O senhor fica tranquilo. Eu terminei minha faculdade, eu acabei a faculdade, eu trabalhava na multinacional americana, eu ganhava bem, eu comecei a estudar. Logo em seguida, para o concurso público, falei, eu vou passar para o auditor fiscal, vou resolver minha vida logo. Eu vou estudar, vou passar para o concurso de auditor fiscal, já vou estar com a vida resolvida. Aí eu vou montar uma empresa em paralelo. Porque eu já estou estabilizado, e com esse dinheiro aqui eu vou injetar, eu vou montar uma empresa de consultoria, e eu vou arrebentar. Projeto meu. E eu falava para Deus, Deus, pode abençoar esse projeto, porque o teu reino vai ver o dinheiro, hein? Desse jeito, ridículo. Pensa no cara ridículo. Josué falando de Oliveira Júnior. Porque eu quis fazer o meu destino. Até que um dia, Deus me empurrou para o meu destino. E só depois é que eu fui entender o meu destino. Se você não está entendendo, que bom, estamos no mesmo time. Só não duvide que Deus tem esse destino. Mas hoje, você vai liberar Ló. E esse ano, líder de célula aqui vai multiplicar 3 vezes no mínimo. Supervisor aqui vai cuidar de cada novo convertido. E você vai botar uma estratégia, um poderio, uma fé nesse grupo que está embaixo de você. Que essa galera vai crescer muito. Eles vão se tornar pastores, líderes, apaixonados por Deus. E você vai ter uma alegria muito grande de ver seus filhos espirituais indo mais longe do que tudo aquilo que você sonhou para você mesmo. Quem quer liberar hoje? Quem quer acreditar no destino maior? Pastor, eu sou mais pobre aqui da igreja. Pastor, eu sou o que menos estudou aqui na igreja. Eu falo errado. Pastor, eu sou o mais perverso aqui, eu sou mais fofoqueiro. Eu vim aqui para ver que fofoca eu ia fazer do senhor. Eu sou ruim mesmo. Eu sou ruim, eu falo mal do pastor Celso, eu falo mal da igreja, eu falo mal dos irmãos. Eu sou assim, eu tenho dificuldade. Eu sou uma pessoa complicada, pastor. Talvez você está aqui. Irmão, é bom que a gente vem e vai embora e ninguém manda matar a gente. Eu não estou falando para ninguém aqui. Eu não conheço ninguém aqui desse perfil. Eu estou falando o que eu estou falando. Eu estou dizendo para você que hoje aqui você vai liberar Ló. Vai liberar o que te faz acreditar que você é isso. Você é muito melhor que isso. Você é muito especial. Você só precisa se humilhar diante de Deus hoje
e ficar tão pequenininho diante de Deus que você vai falar: Deus, eu olhei para a direita, para a esquerda, para frente, olhei para trás, o Senhor falou que vai me dar tudo. Estou liberando meus traumas, estou liberando as palavras que eu ouvi, estou liberando as pessoas que não me ajudam na minha fé. Estou liberando os ó todos, tá? Pode falar qual é minha direita, minha esquerda, minha frente, minha retaguarda. Pode falar o que quer, porque eu quero conquistar. Você vai levantar o olhar hoje e você vai enxergar o seu destino. Você foi abandonado pelo marido, minha irmã? Seu destino não é um homem. Te deixaram com teus filhos, meu irmão? Eu não sei se tem alguém aqui. Recomece sua vida na fé. Quem garante a sua alegria não é um homem, é um Deus. Você passou situações difíceis no ministério? Muita humilhação? Ei! Libera Ló hoje. Se você quer liberar Ló, curva a sua cabeça agora. Diga para Deus assim: Deus, talvez eu nem consiga identificar tudo que é Ló na minha vida. Tudo que fica de perto de mim para poder sugar o que eu conquisto. Tudo que fica perto de mim para paralisar a minha visão. Tudo que rouba a minha expectativa de algo maior. Mas para ter uma visão, eu preciso hoje liberar Ló e levantar o meu olhar com fé, para ver para a direita, para a esquerda o que o Senhor tem para mim. E não é a minha idade que vai definir o fim do meu destino. E não são minhas dores que definem o fim do meu destino. Quem define o meu destino é o Senhor. E é para lá que eu vou. Deus, o homem falho, olha para vales verdejantes, mas não sabe que fogo e enxofre, que pecado vai consumir o que ele vê. Mas o homem de Deus, aonde ele está, mesmo que não seja tão bonito, ele levanta um altar, como Abraão fez. Eu quero levantar um altar na vida que eu tenho, na casa que eu tenho, na situação financeira que eu vivo, na dor que eu carrego. É aqui que eu vou levantar meu altar. Foi para ali que ele foi, foi ali que ele levantou o altar. Estou levantando o altar onde eu estou. Porque o meu altar é levantado aonde eu estou. Mas a minha visão é muito maior. É para a direita, é para a esquerda, é para a frente, é para trás, é para cima. Senhor, levanta uma unção nova sobre esse povo. Manda avivamento sobre essa terra. Faz esse pedacinho aqui, ó Deus, do estado do Rio de Janeiro, o início de um mover sobre toda a nação. Abençoa essa amada igreja, seu pastor, sua esposa, seus filhos, seus líderes. Usa, Deus, pastor Celso, toda a liderança aqui, para ter fogo no coração dessa região do Rio de Janeiro. Ninguém vai ganhar a cidade sozinho, ninguém vai ganhar o estado sozinho. Tem muita gente perdida, Deus, nesse lugar. Deus, que país é esse
Senhor, não sobra quase nada naquele Congresso Nacional. As delações vão citando nomes a cada dia, nomes a cada dia, nomes a cada dia, Deus. Gente que se diz evangélico, citada a cada dia. Tem misericórdia, Deus. Muda essa história. Muda essa história. Coloca o teu poder nessa nação, para a tua nação ser uma nação missionária. E essa igreja aqui, as igrejas aqui mandarem missionários pelo mundo. E a igreja lá da Barra mandar missionários pelo mundo, plantando igrejas. Não tem outra melhor maneira de ganhar gente para Jesus e cuidar do que quem tem igreja, perto da casa deles. Igrejas. Promove uma revolução a partir desse culto. Que esse culto seja um dia histórico. Um dia em que Ló foi embora e Deus declarou a sua promessa. Em nome de Jesus. Amém e amém.